você encontra jornalismo ativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h25. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência mesmo, eu, Arthur Coelho, e ela, Samara Souza. Muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 Band News Manaus no ar, terça-feira, com cara de segunda, ainda mais com esse clima, gente. Eu com a preguiça. Mas é isso, estamos juntos, tem muita informação para você. E lembrando que você pode acompanhar o Band News Manaus tanto pelo nosso dial 93.7, o aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, onde você não paga nada para baixar aí no seu smartphone ou no seu tablet. Pode acompanhar também pela internet nossa página de notícias, bandnewsdifusora.com.br, e a nossa live agora pelo Facebook. Não tem desculpa, onde quer que você vá e onde quer que você esteja. Siga muito bem informado com o Band News Manaus desta terça-feira. 993-519370, repetindo para você, 993-519370. É prorrogada a prisão temporária das pessoas detidas pela Polícia Federal durante a segunda fase da Operação Sangria aqui no Amazonas. Mais detalhes na coluna de política com Rosiane Carvalho. Aglomerações marcam campanhas eleitorais no interior do Amazonas. Fala, Tawane Costa. No interior do Amazonas, passeatas e comícios de campanhas eleitorais são marcadas por aglomerações. Muitas foram registradas pela própria equipe de campanha dos candidatos ou por apoiadores. No município de São Gabriel da Cachoeira, que concentra a maior população indígena do Amazonas, fotos viralizaram por causa da quantidade de pessoas participando de um evento eleitoral. Na imagem, muitas pessoas não utilizam máscaras. A realidade também é vivida em Tonantins. Já no município de Humaitá, a pedagoga Andréia Souza diz que presenciou a mesma situação. Está tendo aglomeração, começou a parte da campanha política, os políticos eles visitam as pessoas e tem um aperto de mão, tem um abraço. O Ministério do Desenvolvimento Regional libera 17 milhões de reais para a continuidade de obras de saneamento básico em 9 estados do país. O Amapá e Pará terão reforço financeiro do governo federal. A responsabilidade das obras será dos governos estaduais e das prefeituras. O investimento contemplará projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de água pluviais e saneamento integrado. Informações chegando agora de Brasília. Fala, Ângelo Nascimento. O cancelamento do recesso parlamentar no mês de janeiro de 2021 é uma das possibilidades avaliadas pelo governo e por lideranças do Congresso Nacional para conseguir votar projetos considerados importantes e que foram atrasados por causa da pandemia da Covid-19. Entre eles está a proposta de emenda à Constituição Emergencial, que viabilizaria a manutenção do teto de gastos já no próximo ano, o mesmo que a equipe econômica do governo deve indicar para garantir recursos para o novo programa Renda Cidadã, substituto do Bolsa Família. Além disso, é provável que a votação do orçamento de 2021 não seja concluída em dezembro, uma vez que a comissão mista que vai analisar o texto nem foi criada ainda. Política, com Rosiane Carvalho. 8h29. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. Rose, finalizamos a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de
Então a minha vida inteira sempre foi em Manaus. Graças a Deus eu tive oportunidades na vida, eu poderia ter ido morar em Minas Gerais, eu tive propostas de trabalho até mesmo no exterior, mas eu sempre optei por ficar em Manaus. E já que eu vou morar minha vida toda em Manaus, eu me sinto no dever de contribuir. Acho que agora já estou maduro, estou preparado e chegou a hora de fazer Manaus um lugar melhor também. Uma pergunta principal que acabou dando destaque para o seu nome nesse início de campanha, que foi a sua participação no debate, quando o senhor tentava lá contrapor, né, os seus adversários, perguntando sobre Jorge Teixeira e sobre a Ponta Negra. Isso rendeu alguma coisa para o senhor? Foi ruim essa estratégia? Como é que o senhor avalia essa sua participação, especificamente sobre essa sua postura, né, durante o debate? Nós bolamos uma estratégia. Qual era a estratégia? Vamos fazer perguntas rápidas para fazer os adversários gastarem o seu tempo e depois eu ter bastante tempo para falar. Isso funcionou sempre. Eu sempre tive 1 minuto e 8, 1 minuto e 12 para falar enquanto os adversários não podiam mais. Mas essa questão do Jorge Teixeira, Ponta Negra, ela foi muito legal, por quê? Porque ela colocou em debate 2 Manaus diferentes que existem. De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, 23% de Manaus tem acesso à saúde privada, 77% dependem exclusivamente do SUS. 18% de Manaus tem acesso à rede de esgoto adequada, 82% de Manaus não tem. O IDH, de acordo com o PNUD das Nações Unidas, o IDH do Vieralves, da Ponta Negra e do Nossa Senhora das Graças, ele é similar ao da Noruega. Já o IDH do Jorge Teixeira, do São José, do Grande Vitória, ele é similar ao da Bolívia. Então, há diferenças gritantes. Ora, se a Ponta Negra tem 6 mil moradores e 2 policlínicas para atender, ela requer uma atenção. Mas onde precisa necessariamente de obra e de construção é no Jorge Teixeira, que tem cerca de 580 mil manauaras para uma policlínica e 20 UBSs. Mais 1 minuto para suas considerações finais. Procure conhecer um pouco mais o Marcelo Amil. Esse rapaz que está falando aqui com vocês, esse advogado, ele foi um garoto que vendia bala de mangarataia na rua, ele foi um adolescente que era office boy, ele foi alguém que foi pai e resolveu cuidar de sua família e hoje está aqui tentando oferecer oportunidades. Oportunidades mudam a vida das pessoas, mudaram a minha. E veja que nós podemos sim ter uma vida melhor. Apenas um trecho aí da entrevista dele, que está completa no Facebook da Band News Difusora e também no site da Band News Difusora. Rose, o que mais você destaca dessa entrevista com o Marcelo Amil, do PCdoB? Eu acho que o Marcelo Amil, embora ele tenha, na entrevista, dito que foi muito positiva aquela brincadeira, aquela tentativa dele de chamar a atenção para as diferentes faces, né, de necessidade aqui da população em Manaus, usando Jorge Teixeira, Ponta Negra, durante o debate, ele percebeu o quanto aquilo deve ter prejudicado um pouco a imagem dele, né? Porque virou meme, e aí virar brincadeira, né? No início, um eleitor colocá-lo na condição de alguém que saiu de um
tentou se colocar nessa condição aí. Outra coisa que ele esclareceu durante a entrevista, uma informação que circula muito de bastidores em relação a ele, que o PCdoB poderia tê-lo escolhido para ser candidato à prefeitura em função também de determinados apoios a candidaturas de vereadores, porque há não só dessa eleição, de eleições anteriores, uma postura muito direta do PCdoB em eleger vereadores, né? Tem estratégias e tudo mais, que agora todos os partidos foram obrigados, né, a lançar candidatura única, mas o PCdoB tinha estratégia já de outras eleições, né, nesse sentido. Bom, e ele justifica que isso não tem lógica em função da falta de bens dele. De fato, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele é um dos candidatos que não tem bens declarados, que mora numa casa alugada, né? Então, eu acho que, entre outras questões, é isso. Aí ele dá um monte de dados que vocês colocaram um pouco. E os eleitores, os ouvintes da rádio, tiverem a chance, com certeza, de tomar as suas próprias interpretações a respeito do que disse cada um dos candidatos durante esse período de entrevistas. Sem dúvida. E quem quiser acompanhar todas as entrevistas, é só acessar nossas mídias digitais. Agora, Rose, a gente muda de assunto para falar que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, determina a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária das pessoas detidas pela Polícia Federal durante a segunda fase da Operação Sangria. São eles Rodrigo Tobias de Souza Lima, Daiana Priscila Merria de Souza, Ronaldo Gonçalo Caldas Santos, Luiz Carlos Avelino Júnior e Gutenberg. A Secretaria de Estado de Administração informa que foi notificada sobre informações que não batem, né? Então, a polícia provavelmente viu a necessidade de ouvir novamente e tirar dúvidas a respeito do que foi dito e o que não bateu entre uma declaração e outra. O que eu também peguei sobre a participação, esse tipo de comportamento, esse tipo de informação gera dúvidas, né? Eles colocam dessa maneira. No TRE e em seguida se reúne com comunitários do bairro Distrito Industrial. À noite se reúne com moradores do bairro Viver Melhor 3 e com lideranças do bairro Cidade Nova.
Gilberto Vasconcelos, do PSTU, concede entrevistas para veículos de comunicação local pela parte da manhã e à tarde. José Ricardo, do PT, pela manhã visita uma empresa industrial, faz bandeiraço na Avenida Castelo Branco, em seguida realiza comício na Avenida Constantino Neri, faz lançamento do plano de governo e em seguida realiza comício na Avenida Noel Núteus. À tarde, concede entrevista a uma emissora de televisão local e à noite concede entrevista a uma rádio local. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, concede entrevista pela manhã a um portal de notícias, pela tarde concede entrevista a outro portal de notícias local e à noite se reúne com apoiadores no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã se reúne com o comitê e grava programa eleitoral. À tarde realiza caminhada na zona sul da cidade, à noite se reúne com moradores no bairro Lírio do Vale. Fechando a agenda, o candidato Romero Reis do Novo testou positivo para a Covid-19 e está cumprindo a agenda de forma virtual nos próximos dias por causa da quarentena. Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas, recém-lançado pelo governo para modernizar a rede de assistência do Estado, continua avançando. A Secretaria de Saúde assinou convênio para que 21 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros reforcem os atendimentos na Fundação Secom. Com a chegada da nova equipe, serão ampliados o número de consultas, cirurgias ambulatoriais e processos de deshospitalização, melhorando o atendimento ao paciente com câncer. Educação. As escolas estaduais do Amazonas obtiveram bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o Estado alcançou as metas nacionais. Já a nota do ensino médio teve um crescimento de 6%. O resultado mostra os esforços de toda a comunidade escolar, tanto na capital quanto no interior, por uma educação de qualidade. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Vai ter mulher e vai ter juventude na prefeitura. O Zé Ricardo é a certeza de participação de todas, todos e todes. Ele respeita as diferenças e a diversidade e já mostrou que tem compromisso com quem mais precisa. Essa é a Marclise, professora, assistente social, a nossa vice-prefeita. Vamos combinar, vai ter mulher com o homem da Kombi na prefeitura de Manaus. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Criança tem que brincar, correr, crescer e aprender. Mas, sem todas as vacinas, tudo isso pode estar em perigo. Se você tem uma criança ou adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias, procure uma unidade de saúde entre 5 e 30 de outubro e leve o cartão de vacina. E no dia 17, teremos o dia D da vacinação. O melhor presente que você pode dar é uma vida saudável. Prefeitura de Manaus. Band News. Tempo. Às 8h49, faltando 11 minutinhos para as 9 horas da manhã, a gente tem sol entre nuvens neste momento na capital amazonense, com temperatura alta de 28 graus e sensação térmica de 32 graus. A umidade relativa do ar está em 89% e, segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com aumento de nuvens pela manhã e estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. Pelo menos 12 milímetros é a previsão da Climatempo para esta terça-feira em Manaus, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 33 graus. Seu caminho. Falando sobre o trânsito, atenção, você, motorista e condutor na Avenida Cosme Ferreira, na saída da Avenida das Torres e também naquela alça de retorno para ter acesso à Avenida Efigênio Salles, tem trânsito intenso. Redobre a atenção para quem chega ali na rotatória do Coroado e para quem segue também na Avenida André Araújo. Tem 1,5 km de lentidão. Falei da Efigênio Salles porque ali também o trânsito é intenso desde o início até o fim, até o início ali da Avenida Darcy Vargas. É uma área, uma região que deve ser evitada. Inclusive o início da Rodrigo Otávio parece ter um trânsito bom. Passou ali da UFAM no sentido Japim, já começa a complicar e no sentido oposto também. E o trânsito intenso com retenção na Maripiranga Monteiro a partir ou passando 28 de agosto, o Hospital 28 de agosto, até o cruzamento com a Rua Salvador, o condutor vai enfrentando lentidão no trânsito.
ali nas proximidades do Manauara, do Shopping Manauara, é o trecho mais crítico para o condutor neste momento. Apesar de ter várias faixas na Maripiranga Monteiro, se eu não me engano, são 4 faixas ou 5, mas o trânsito, né, vai se confundindo ali, porque tem gente que quer entrar aquela rua que passa ao lado do Manauara, aí tem gente saindo, então embola o meio de campo nessa área. Então siga com atenção, não há registro de ocorrência, pelo menos aqui no mapeamento Band News não aparece, mas é o trecho mais crítico para o condutor que está neste momento na Maripiranga Monteiro, no sentido bairro Centro. Vai enfrentando retenção, passando um pouco 28 de agosto até a rua Salvador, é o trecho mais crítico nessa área da zona centro-sul da capital. Compensa também, o trânsito é muito ruim na altura da Avenida Brasil, na saída da Avenida Oscar Borel, naquela área de feira do mini shopping, para quem vai pegar o início da Rua Amazonas também, que é uma região de muito comércio, o trânsito é complicado neste horário. Via liberada na área da Coronel Teixeira. Tinha uma ocorrência de trânsito passando ali a Igreja da Restauração, quem estava em direção à Avenida Brasil. A via já foi liberada, mas o condutor ainda sente o reflexo aí dessa ocorrência que aconteceu um pouco mais cedo. Não sei se foi um acidente ou uma pane mecânica, mas prejudicou bastante a Avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra. Então, condutor, paciência, via já foi liberada e dentro de instantes o trânsito volta à normalidade nesta área da zona oeste de Manaus. 8h52 e campanha eleitoral no interior do Amazonas tem registro de aglomeração e descumprimento de medidas sanitárias. Os detalhes com Tawane Costa. As passeatas e comícios de campanhas eleitorais no interior do Amazonas são marcadas por aglomerações. Na divulgação das páginas na internet dos próprios candidatos, é possível observar um número expressivo de pessoas participando dos eventos. No município de São Gabriel da Cachoeira, que concentra a maior população indígena do Amazonas, fotos viralizaram por causa das aglomerações. Na imagem, muitas pessoas não utilizam máscaras. A mesma realidade também é vivida em Tonantins. O morador da região, João Paulo, destaca que nem sempre as medidas sanitárias estão sendo respeitadas. Realmente, aglomerações está tendo. Alguns candidatos usam máscara, mas nem todos estão usando a máscara. As medidas de protocolo estão sendo tomadas, mas como você sabe que nem todos obedecem o uso de máscara, que são medidas de prevenção. Então é isso que a gente observa até o momento. Em Humaitá, a cena também se repete. A pedagoga Andréia Souza relata a situação. Tá bem complicada, porque as pessoas não estão mais usando máscara, tá tendo aglomeração. Começou a parte da campanha política, os políticos eles visitam as pessoas e tem um aperto de mão, tem um abraço. Na semana passada, o Ministério Público Eleitoral, o MPE, pediu que fosse apurado o descumprimento das medidas de segurança em um comício no município de Inhamundá. No palanque, os candidatos desrespeitaram o distanciamento e o uso de máscaras. Mais de 100 pessoas foram ao local. Segundo o promotor eleitoral Márcio Melo, o inquérito será instaurado. O Ministério Público requisitou a instauração de apuração criminal do artigo 268 do Código Penal para apurar o descumprimento do decreto do governo do estado, que restringe as aglomerações com a finalidade de evitar a propagação do Covid-19, bem como requisitou a instauração de processo administrativo à Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas para apurar o descumprimento dessas normas administrativas. A recomendação do MPE prescreve que os partidos deem preferência à realização de eventos virtuais conforme as diretrizes fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, no caso de opção presencial, que sejam observadas as regras de prevenção ao contágio da Covid-19. Cabe à população, né? Cabe ao eleitor, né? Se vê que o candidato está desrespeitando, não está mantendo, não está chamando a atenção do local onde ele está, para justamente as pessoas não se aglomerarem, usarem máscara, porque tem muitos candidatos que também não estão usando a máscara. Eu não voto num candidato desse. Eu acho que a gente tem que ficar esperto quanto a isso, né? Porque o coronavírus está solto ainda. Vários candidatos estão aí ainda pegando esse vírus. Então, a gente tem que manter a atenção para isso. Vai para comício, showmício e sabe Deus o quê, enfim. Com aglomeração, ninguém merece.
Eu lembro população. daquela informação que a gente deu aqui na semana passada, assim que chegou lá acho que foi no município de Humaitá, aquela ação do Ministério Público, que pediu que fosse apurado o descumprimento de medidas de segurança em Amundá. Uma multidão de pessoas, dava para contar quantos estavam com máscara e não é. E você falava aí dos candidatos, né? Não são apenas os candidatos. Quem está acompanhando aquele candidato, muitas das vezes não tem também a máscara, não está usando, tá ali no meio. Ele não usa, né? E a turma dele também não usa. Exato. Aí pensa que ninguém vai pegar. Então, aí que tá o erro, né? Uma falta de senso assim do tamanho do universo. Mas eu não voto no candidato. E o que é mais estranho, isso vai para as redes sociais. Exato. E a gente está acompanhando as redes sociais. Candidatos, a gente está acompanhando as redes sociais. O eleitor hoje não é mais bobo, não é mais bestinha como antigamente. Tem alguns que ainda se deixam enganar, mas não são mais bestinhas. Então tome atenção, redobre a atenção quanto a isso. Saiu de casa, use máscara. Vai se reunir, tem reuniões acontecendo nos bairros, acabamos de falar sobre a agenda aqui dos candidatos de Manaus. No interior não é diferente. E nessas reuniões, por mais que eles tentem manter distância das cadeiras, tem sempre uma aglomeração ali no meio. E tem gente usando e tem gente não usando máscara. Então, cabe à organização de cada candidato, né, ter essa responsabilidade e chamar a atenção para isso. Ao invés de só pedir voto e chegar lá com promessas, querendo conquistar os eleitores, acho que os candidatos também, a primeira coisa gente, vamos usar máscara. Só fica aqui quem tiver máscara. Vamos se atentar para isso. Quer dizer, ninguém está nem aí. Tem muita mais gente preocupada em pedir votos, em fazer promessas, do que preocupado com a situação que a gente está vivendo neste momento. Isso é muito preocupante. 8 horas e 57 minutos e atividades econômicas como lojas e comércios de Manaus relaxam as recomendações de prevenção à Covid-19. Detalhes com Beatriz Silveira. A pandemia da Covid-19 impõe uma nova rotina de cuidados e comportamento para evitar a contaminação pela doença. Em Manaus, assim como no mundo, as adaptações para o novo normal, como medição de temperatura e uso de máscaras, foram imediatas em lojas e comércios. No entanto, há 4 meses em funcionamento, a atividade econômica tem relaxamentos no cumprimento das regras. A situação foi percebida pela estudante Caroline Silva. Eu já cheguei a entrar em mercadinhos e estabelecimentos comerciais que não cobraram o uso de máscara e nem o uso de álcool em gel. E eu acho que isso é um perigo, é um risco, porque os casos estão aumentando diariamente e isso pode prejudicar muito a população. As equipes da Vigilância Sanitária Municipal têm percorrido os estabelecimentos para verificar e orientar sobre o cumprimento das medidas preventivas em caráter educativo. O Coronel Hermes, da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado, da SSP, reforça as orientações à população. A população que se mantenha preservada, mantendo todos os cuidados de saúde e higiene, de prevenção contra o Covid-19. É muito importante conseguirmos ainda esse ano mantermos o isolamento, o distanciamento social, para que as pessoas possam realmente ter condições de terem uma vida normal, Acho que a gente vai ter que falar muito dessa vida normal, restabelecer nossas condutas. E as fiscalizações continuam, porque algumas pessoas insistem em burlar as leis, burlar os decretos que estão sendo previstos aí, e nós estamos tentando combater. Em algumas lojas, as equipes identificaram a ausência de demarcação para garantir o distanciamento entre os clientes, a falta de barreiras físicas e da disponibilização do álcool 70% para higienização das mãos. O diretor de uma rede de supermercados da cidade, Júnior Miranda, relata como tem feito para cumprir as medidas de prevenção contra a Covid-19 no local. Redobramos os cuidados com a asepsia e limpeza dos ambientes e de objetos, sobretudo os que são altamente manipulados, como nossos carrinhos e cestas de compra. O uso de máscaras é obrigatório, assim como reforçamos com nossas equipes as boas práticas de higiene pessoal e a obrigatoriedade de lavar as mãos constantemente. Na entrada da loja, instalamos pias com água e sabão para nossos clientes lavarem e higienizarem as mãos. Aferimos a temperatura e reforçamos o uso do álcool em gel. Sinalizamos em todo o ambiente das lojas a importância do distanciamento social de 1,5 metro entre os clientes. A máscara é apontada como um fator que contribui para o controle da pandemia, ao lado do distanciamento social e da higienização das mãos. Tecnologia.
com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Hoje a coluna de tecnologia traz 2 novidades e uma delas promete facilitar e muito a vida de quem tem vários grupos no WhatsApp e vive tendo que silenciar aqueles grupos para não ficar com as notificações pulando no celular o tempo todo. O Orson explica pra gente. O WhatsApp, ao que parece, resolveu abrir sua caixa de bondades e atender a velhas reivindicações dos usuários. A gente já falou de uma delas aqui essa semana mesmo, que é a questão de você conseguir organizar melhor as mídias e aí desentulhar o seu aparelho. A segunda coisa da semana é que eles liberaram para todo mundo, aliás já está disponível tanto para Android quanto para iOS, a possibilidade de você silenciar para sempre conversas, né? Sempre tem aquele grupo que você não quer sair dele, mas também você não quer receber e ficar tocando ali no seu celular toda hora que alguém posta alguma coisa, e alguns grupos são super ativos, então tem lá 150, 200, 300 mensagens no dia, né? Imagina ficar tocando o tempo todo. A maior parte das pessoas deixa isso silenciado pelo prazo máximo, que hoje é de 1 ano. Mas a partir dessa atualização, você pode deixar esse grupo silenciado eternamente. O segundo assunto de hoje, Maíra, tem a ver com o uso dos drones. A gente tem visto aí os drones sendo empregados em diferentes funções, até como entrega de comida, etc e tal, né? Mas talvez o uso mais nobre que tem surgido ultimamente é justamente no transporte de órgãos a serem transplantados. Várias experiências têm sido feitas, especialmente nos Estados Unidos, com isso. A primeira foi feita na cidade de Baltimore, quando foi transportado um coração para ser feito um transplante, né? E aí, essa semana foi feito um novo teste, dessa vez no estado de Nevada, na região ali de Las Vegas, e eles transportaram um par de córneas e também um rim. E o interessante é que o tempo envolvido nessa operação ele é bastante diminuto, e também o número de pessoas que têm contato com os órgãos cai drasticamente, o que também reduz a chance de haver contaminação. Além de transportar o órgão, o drone também monitora as condições de viabilidade desse órgão, como por exemplo a temperatura. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso, quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Você ouve Band News Manaus. 9h04, estamos em mais um bloco do Band News Manaus, convidando você a participar conosco pelo 993519370, 993519370. E 3 candidatos a prefeito de Manaus aparecem na lista dos 25 mais ricos do país. O ranking foi compartilhado pelo advogado e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, Jeff Nascimento, nas redes sociais e publicado pela revista Fórum. O candidato Romero Reis, do Novo, lidera a lista como candidato mais rico, com patrimônio declarado à Justiça Eleitoral superior a 25 milhões de reais. Amazonino Mendes, do Podemos, aparece com o 19º mais rico, com patrimônio superior a 4 milhões de reais, seguido de Alfredo Nascimento com 3,8 milhões de reais. Apesar da pandemia, as vendas de veículos aumentam no Amazonas. Fala Cindy Lopes.
O número de vendas de veículos automotores no Amazonas tem alta de 12% em setembro deste ano, na comparação com o mês anterior. As vendas alcançaram 5.729 unidades, enquanto em agosto foram 5.099. A quantidade também supera em 18% setembro de 2019, quando foram vendidos 4.830 carros. As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. O estado de Rondônia não registra mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme o último boletim de saúde divulgado ontem pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde, Agevisa. Porém, foram diagnosticados 33 novos casos da doença. Com isso, o estado já acumula 67.973 casos confirmados do coronavírus. O total de óbitos é de 1.398. A seleção brasileira entra em campo hoje para enfrentar a seleção peruana em Lima pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar. A partida, programada para iniciar às 8 horas da noite, horário de Manaus, no Estádio Nacional de Lima, terá um significado especial para o técnico Tite, que alcançará a marca de 50 jogos comandando o Brasil. E você acompanha a transmissão desse jogo da seleção brasileira aqui pela Band News Difusora FM nos 93.7. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. 9h07, é o X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras, com ele, colunista de turismo e cultura, Bom dia, Orlando. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Boa semana pra gente. Tô com um probleminha no retorno aí. Tô ouvindo um sinal sonoro, mas eu acho que tá sendo ouvido, certo? Nosso pi! Mas tá tudo tranquilo. A gente tá te escutando muito bem, Orlando. Bom dia. Bom dia, Samara. Como é que as coisas por aí? Tranquilo, graças a Deus, em ritmo de campanha, ainda fraca, o que dizem aí os especialistas, mas a gente continua aí nesse ritmo. Tendo que escolher, em meio à pandemia, tendo que escolher um representante que vai governar a cidade de Manaus nos próximos 4 anos. E o sabor de hoje, Orlando? Oi? E o sabor de hoje? Olha, Arthur, eu vou te dizer que o sabor de hoje é de manga verde sem sal. Nossa Senhora! Mas é aquela manga bem verde que mal dá para cortar a casca de tão azeda que é. Porque assim, você falou, Samara, da campanha política, eu tenho acompanhado, inclusive pela rádio, desde a última sexta-feira, às 6 horas da manhã, quando começaram todas as campanhas políticas do horário gratuito, e também acompanhei durante a semana as entrevistas no alta frequência. E eu confesso a vocês que eu tive vontade de gritar socorro, muitas vezes. Eu fico chocado com o que eu ouço no horário eleitoral ou com o que eu ouço nas entrevistas. Se nós buscássemos materiais das eleições de 20 anos atrás, as mensagens seriam praticamente as mesmas. É quase que uma eleição vintage ou então uma eleição retrô. Porque a atualização que aconteceu na campanha, me parece que foi apenas na questão do avanço tecnológico, da forma de gravar, na qualidade de som, para a produção midiática, porque o conteúdo é velho. Não tem jeito, né? A gente tem visto velhos conhecidos ou novos aspirantes a velhos conhecidos, e aí, salvo raríssimas e rapidíssimas exceções, falaram de uma cidade que já existiu, uma Manaus que já existiu no passado, mas que muito provavelmente não exista mais hoje. A Manaus que foi em 2000, a Manaus que nós tivemos em 2010, ela crescia 3 vezes a média das capitais brasileiras. Ela detinha o 6º PIB entre as capitais do país. E era a 4ª em arrecadação de impostos em todo o país. Tudo isso virou registro histórico. A Manaus de agora, ela precisa de alternativa, de reposicionamento, de propostas de geração massiva de trabalho e renda. Por exemplo, a gente fala muito da Zona Franca de Manaus e eu sou um dos que torce pela recuperação da Zona Franca de Manaus e pelo reposicionamento dela, inclusive. Torço muito que a Zona Franca de Manaus
encontre um novo futuro e dê certo, mas que por enquanto já resgate a produção que ela tinha no passado. Mas eu sei, eu como cidadão que não entendo de economia, eu sei que ela voltar à produção dela no ápice não garante o benefício social do emprego, nem uma boa distribuição de renda. Isso já é sabido. Não é à toa que nós amargamos já seguidamente, mesmo antes da pandemia, o top 5 das capitais ou regiões metropolitanas com maior número de desemprego. Manaus tem aparecido seguidas vezes como uma capital com problemas gravíssimos de ocupação. A Manaus de agora, ela é filha da empolgação de quem nos enxergava no passado de forma turva, de quem não conseguia enxergar esse futuro que se tornou presente. Faltou planejamento, faltou visão estratégica, faltou autocrítica e sobrou empolgação. E aí nós chegamos nessa encruzilhada de hoje, muito piorada, inclusive, pela pandemia. Eu confesso, Samara e Arthur, que os pronunciamentos que eu tenho ouvido na mídia, desde sexta-feira, no início da campanha, não me deixaram nem um pouco mais confortável em relação ao que está por vir. Eu sinto falta de análises sérias, de falas mais estratégicas, de propostas mais densas. É tudo muito raso. E na maioria das vezes é populista, beirando o cafona e o datado. Tudo cheira a mofo, ou um mofo muito velho, ou um mofo muito recente. A impressão que fica para quem assiste a campanha, pelo menos para mim, é que falta capital intelectual, falta atividade pensante. Nós amazonenses, manauaras, enquanto coletivo de cidadãos, chegamos até aqui meio que a sabor do branzeiro, contando com a sorte, como aquela chama da vela que está no vento e não se apaga. Mas agora nós precisamos ter foco para alcançarmos um futuro melhor. Mas nós sequer temos a capacidade de estabelecer novas metas. Os prefeituráveis, os aspirantes a vereador, não conseguem enxergar Manaus do futuro. Desculpem, mas essa é a sensação exata que eu tenho enquanto cidadão. Maria Arthur, eu também acho importante frisar que a gente nessa campanha não é eleição para um pai. Eu tive meu pai, graças a Deus, meu paizão, que morreu no dia 28 de outubro de 2015. Eu tenho o legado do meu pai. Eu também não quero um sacerdote. Eu tenho meu sacerdote, o padre Edson Sarquis, lá da paróquia do São José Operário, da Belo Horizonte. Nós queremos um prefeito, a eleição para prefeito, que trate das questões relativas à cidade. Eu também não estou atrás de eleger alguém que seja aliado ou rival do governador ou do presidente. Enquanto cidadão, essas pessoas que querem ser prefeitos têm o direito de não gostar do governador ou do presidente, ou de gostar dos dois. Enquanto autoridades constituídas, se vierem a ser, eles são obrigados a trabalhar com a autoridade constituída. Essa bobagem de dizer, não, porque eu não gosto do fulano, eu gosto do fulano, não vai acrescentar uma vírgula à campanha deles. Porque não está no poder deles mudar o governador ou o presidente, ou reeleger o governador ou o presidente. É uma grande perca de tempo, uma grande perda de tempo durante a campanha. Alguém lembra da ação conjunta, que era um grande engodo? A ação conjunta, vamos eleger um aliado do governador ou então um aliado do prefeito para governo. Eles têm que trabalhar juntos de qualquer jeito. É obrigação. Mesmo que eles não se gostem, é civilizado isso. Então eu acho assim, a gente até agora tem tido sim uma campanha muito fraca, muito ruim. Eu não sei se vai melhorar, eu tenho visto, Samara, não sei se você tem visto também, candidatos que só repetem a campanha desde a última sexta-feira e que só falam de si próprios, em primeira pessoa, como os bonzões. Tem candidato que quer acabar com a corrupção. Dá vontade de dizer para ele, mano, concorre ao Ministério Público. Porque é o Ministério Público que tem a obrigação de acabar com a corrupção. Tua obrigação é administrar uma cidade, que é muito complicado, inclusive.
Então, o que eu quero pedir ao nosso ouvinte é que eles exijam entrevistas, debates, exijam um corpo a corpo, que é importante também, né? Mesmo que a gente mantenha o distanciamento social. Mas não é campanha bonitinha, não é jingle que podia tocar agora ou há 20 anos atrás que vai resolver alguma coisa. A coisa está séria, seríssima. Nós precisamos escolher alguém distante de paixões bobas, de quem é mais bonitinho, quem eu gosto mais, ou quem torce pelo meu time, ou quem gosta do político que eu gosto. E sem um debate exaustivo, nós não seremos capazes de decidir nada, vamos ser enganados. Hashtag pensa para essa eleição, que está muito ruim mesmo, Samara. Verdade, você resumiu a impressão que eu tenho também como eleitora. A gente não vê, assim, propostas concretas, aquela coisa da promessa que a gente já ouviu lá atrás e quando vai para a prática a coisa não muda, né? Aquela coisa do nacional e se limitar ao nacional e esquecer do local, né? Como você também mencionou, da corrupção. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma cidade melhor e para isso a gente quer um administrador que possa cumprir isso na prática. Pois é, Samara, porque prefeito trata de buraco de rua, é verdade. Transporte, verdade. Trata de UBS que não abriu, de casinha da saúde. Prefeito administra a cidade e prefeito tem que enxergar alternativa para geração de trabalho. Na capital, Manaus tem problemas gravíssimos de ocupação. Assim, eu confesso a vocês, Arthur e Samara, que eu já escolhi assim, 2 pessoas que merecerão meu voto nessa eleição. Vou esperar andar um pouco mais. Escolhi, inclusive, já tinha uma ideia prévia antes de começar a campanha, mas eu escolhi a partir das campanhas. Mas ainda assim as campanhas estão muito fracas. Eu não sei onde é que esses candidatos querem chegar, qual é o coletivo de eleitores que eles enxergam. A impressão que eu tenho é que eles enxergam que o eleitor não pensa, sinceramente falando. Eu hoje acordei um tanto estranho, me peguei assim pensando onde eu queria estar. Quantas foram as noites não dormidas e qual delas a mais curtida e por que teve que acabar? Tá aí pra gente a canção de hoje, né, do grande compositor Nicolas Júnior. O Nicolas Júnior, ele tem uma capacidade de composição que me surpreende, me encanta. Ele compõe desde toada para boi até paródia ou então rock and roll. O Nicolas tem muitas composições populares, como redes sociais, como as canções que a Fátima Silva gravou, como a Jesus Line, que eu acho que é um grande hit da música local. Mas eu escolhi em especial essa canção do trabalho dele, do álbum Libriana, que é O Cego, que é baseada em Ensaio sobre a Cegueira. Um livro que é fantástico, um livro difícil, inclusive, de ser lido, mas é um livro fantástico, conta uma história num mundo em que todas as pessoas ficam cegas através de uma doença e que poucas ficam enxergando. Além de ser um grande compositor, acho que o Nicolas é um grande intérprete. O Nicolas não é amazonense, ele é paraense, mas ele honra a sua arte aqui no Amazonas. Um abraço para o meu amigo Nicolas Júnior. E se eu nunca disse isso para ele pessoalmente, quero dizer que eu acho genial aqui pela rádio. Obrigado, Orlando, pela coluna de hoje. Na terça-feira tem muito mais. E vamos prosseguir aí olhando essa campanha, porque, companheiros, o negócio, como se diz lá em Parintins, está fundo, está muito ruim, vai. Forte abraço, Orlando. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na
viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem da Paula, que mandou sua pergunta para sua viagem @bandnewsfm.com.br. A Paula mudou de emprego e mesmo não tendo filhos, vai ter que tirar férias em janeiro, coisa que ela sempre evitou. Tá pensando em viajar com uma amiga de carro para não pegar avião, mas está assustada que todo lugar que ela considera tem previsão de chuva no verão. O que fazer? Olha, Paula, se você está pensando em destinos do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, de fato o verão costuma ser bem chuvoso nesses lugares. A gente até que teve uns verões bem secos há alguns anos no Sudeste, mas o verão de 2020, esse antes da pandemia, foi o clássico verão de monções. Choveu demais no Sudeste. Mas a chuva não vai ser seu único problema não, viu? Janeiro deve levar as multidões às praias do Sudeste e do Sul. Espere um mar de guarda-sóis no litoral paulista, na região dos lagos no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina. Eu acho que pode ser menos estressante você comprar umas belas máscaras N95 que tem padrão hospitalar e pegar um avião para algum destino com mais sol e menos gente. Santo André, na região de Porto Seguro, é perfeita. Tem pousadas pé na areia, ótimos restaurantes e densidade demográfica insignificante. Cumuruxatiba, também no sul da Bahia, tem muitas pousadas pé na areia com bom preço em praias que nunca ficam cheias. A península de Maraú, que tem acesso por Ilhéus, tem areias desertas em lugares como Caçange, Saquaíra e Algodões. A região de São Miguel dos Milagres, no norte de Alagoas, recebe muitos visitantes no esquema bate-volta, mas na praia em frente à sua pousada vai ter sempre espaço para chuchu. E o litoral do Ceará também é muito tranquilo. Tirando Jericoacoara e Canoa Quebrada, que são destinos de aglomeração por excelência, os outros destinos de praia do Ceará é muito fácil praticar o distanciamento social com o sol. Vai por mim! Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, IPBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. Mesmo no feriado, casos suspeitos de Covid-19 ou doenças respiratórias podem ser consultados na Clínica da Família Carmen Nicolau. Aberta hoje de 8 às 18. UBSs e policlínicas de saúde do município só voltam a atender amanhã. A Maternidade Moura Tapajós e o SAMU 192 mantêm o plantão 24 horas. E nesse período de pandemia, além dos cuidados com a saúde, a informação correta é uma importante aliada na prevenção e combate a doenças. Por isso, não acredite em tudo o que receber e verifique em sites e portais confiáveis ou agências de checagem. Em caso de dúvidas ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus, saiba onde e como buscar ajuda acessando covid19.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Criança tem que brincar, correr, crescer e aprender. Mas, sem todas as vacinas, tudo isso pode estar em perigo. Se você tem uma criança ou adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias, procure uma unidade de saúde entre 5 e 30 de outubro e leve o cartão de vacina. E no dia 17, teremos o dia D da vacinação. O melhor presente que você pode dar é uma vida saudável. Prefeitura de Manaus.
9h25. Seguimos por aqui no Band News Manaus. Você interage e também assiste através das nossas mídias digitais, no Facebook, no YouTube. Pode ver a Samara Souza aí. Um detalhe. O Arthur mais barbudo. Tirando na hora o crachá dele, que ele sempre esquece. Cadê a produção? Não, mas não apareceu não. Eu pedi pro Patrick camuflar. Mas é isso, gente. A movimentação aqui nos estúdios, e até um pouquinho, né? Não sei se aparece a redação, acho que não, né? Só mais o estúdio. Você pode conferir na nossa live. E a gente estava falando em eleição, candidato. Nosso ouvinte aqui, o Fredson, passou agora há pouco por uma movimentação de um candidato e observando, e ele estava escutando a nossa matéria aqui sobre aglomerações, a falta de respeito e tal. E ele acabou de ver isso em um determinado local aqui de Manaus e fica assustado. Ele ficou só observando, quer dizer, o candidato não usa máscara, não exige que os outros usem, porque não tem como exigir, já que ele não está usando. E como é que ele vai pedir também que seu eleitorado possa usar? Então, fica aí a dica, gente, em primeiro lugar, se preocupar com a saúde. Como é que alguém que quer cuidar da saúde de um povo tão grande, com um coração enorme, que é o manauense, e não está se preocupando com essa pandemia? É o primeiro a não usar máscara. Seja candidato a prefeito, seja candidato a vereador. Dê o exemplo, gente. É de cima que a gente vê. Então, vendo essa situação, tem muita gente se ligando nisso. Fulano não está usando máscara. Fulano está vindo na minha comunidade, vindo prometer mundos e fundos, faz reunião, mas não usa máscara. E não está nem aí se a gente usa ou não. Então, é no pequeno detalhe que você pode escorregar. Nosso ouvinte estava observando isso, passou por essa aglomeração de um certo candidato, falou que o nome não vamos citar, isso serve de exemplo para todos. Interessante é que você falou disso, eu lembrei que nas entrevistas do programa Alta Frequência, no Exclusiva, quase todos falaram que uma das prioridades seria a questão da saúde. Vivemos numa pandemia, ainda diziam assim, vivemos numa pandemia, a prioridade é essa questão da pandemia. E aí na rua, sem máscara. Eu exemplo. Vamos seguindo por aqui, atualizando as informações. Fica a dica, né? E você, ouvinte, é o nosso fiscal também. 993519370. Mande aqui a sua mensagem, o seu áudio, a sua imagem também. Nos últimos 2 anos, o Amazonas registra mais de 30 naufrágios. O repórter Guilherme Guedes tem as informações. Um total de 10 naufrágios é registrado no Amazonas nesse ano. No ano passado, o número chegou em 22 naufrágios. Além disso, entre 2019 e 2020, mais de 1.000 embarcações foram notificadas e mais de 400 apreendidas por diversas irregularidades. Os dados são da Marinha do Brasil. Dentre as infrações nas embarcações estão excesso de carga de passageiros, falta de conservação e de itens de segurança. Especialistas alertam quanto às medidas de segurança em casos de urgência nos barcos. E o Amazonas é o que mais possui candidaturas indígenas do país. Segundo o levantamento baseado nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, são 492 candidatos nativos para os cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador. Em 2016 foram 355. Mato Grosso do Sul tem 216 e Roraima, 148, aparecem logo em seguida. No Tocantins, algumas regiões entram em alerta para tempestades no painel do Instituto Nacional de Meteorologia, dias após uma onda de calor no estado. O Instituto classificou as regiões na cor amarela, o que indica que a situação é de perigo potencial e que alguns municípios podem ter alagamentos, estragos em plantações e quedas de árvores. Há uma semana, o alerta na região era para baixa umidade por causa de uma onda de calor. Na lista aparecem mais de 70 cidades tocantinenses, incluindo a capital Palmas e outros municípios populosos do estado. Destaque agora de Brasília, fala Thalita Almeida. Um grupo de parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro articula apresentar projetos de lei para retirar do Código de Processo Penal
o dispositivo que determina que a cada 90 dias seja revista a decisão de manter a prisão preventiva de um acusado de crime. Foi com base nele que o ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio Mello, disse ter embasado a decisão que resultou na soltura do traficante e chefe do PCC, André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. Em entrevista à Rádio Band News FM, o deputado Capitão Augusto, que foi relator do pacote anticrime, disse que o item não constava no texto original encaminhado ao Legislativo. Nós discutimos, eu cansei de falar pessoal lá, não vai dar certo, foi inserido no mesmo dia, votado no mesmo dia. E nós tentamos reverter isso aí no plenário e não conseguimos. Mônica Bergamo, na Band News FM. 9 horas e 30 minutos, hoje não teremos Mônica Bergamo, ela está cumprindo aí uma semaninha de folga. E as pessoas podem, a gente voltando a falar do candidato, mas Samara, se ele não tirar a máscara, tem candidato novo, como é que a gente vai reconhecer? Ao invés da máscara, ele poderia também estar usando aquela viseira transparente. Sim. E também não é o correto usar só a viseira, tem que usar máscara para fazer também essa campanha, ainda mais se ele tiver que falar. Mas se tiver só fazendo ali um H na rua, né, aquela caminhada e tal, apertando a mão sem falar, usa a viseira, mas usa alguma coisa para proteger, para ver que você está ali preocupado com a sua saúde e com a saúde de quem está perto de você. Geralmente tem aquela bandeira, né, dele, do vice. E já está identificando também quem é o candidato. Aí não há necessidade de tirar a máscara. Justamente. No fim de semana, no sábado, estava de folga, eu estava aqui no centro da cidade, tinha um candidato fazendo ali o seu discurso e tal, e estava com máscara. E é isso, gente. Tem que dar o exemplo tem que vir de cima, não tem jeito. Tem que usar máscara, manter o distanciamento, estar com álcool em gel e falar isso para as pessoas, para que as pessoas também possam se conscientizar. As pessoas continuam morrendo de Covid-19, principalmente os nossos idosos. A gente acaba de ter a confirmação, não é, Patrick, que o Aranha, que era um goleiro antigo do Rio Negro, faleceu. Estava muito grave, havia essa especulação que ele tenha morrido ou não, mas dessa vez é verdade. Ele morreu, acabou morrendo. O ex-prefeito de Manaus também que morreu nesse fim de semana. Ou seja, gente, as pessoas continuam morrendo, o coronavírus continua, continuamos vivendo uma pandemia e é importantíssimo que a gente mantenha essas medidas de segurança sanitária para a gente evitar o contágio. 9 horas e 32 minutos agora. A gente fala sobre a Igreja de São Sebastião, que tem enfrentado problemas de infraestrutura e a falta de apoio do poder público. Inclusive, isso pode prejudicar a realização de missas e casamentos no local. A reportagem é de Gabriele Moura. Reportagem especial Band News FM. Conhecida pela construção medieval e como ponto turístico ao lado do Teatro Amazonas, a Igreja de São Sebastião, no centro de Manaus, enfrenta problemas de reparos e infraestrutura. Ano passado, a igreja recebeu mais de 50 mil religiosos nas celebrações de missas aos domingos, mas a falta de obras no local pode comprometer a ida deles à paróquia, além dos casamentos. Inaugurada há 132 anos, o atual responsável pela igreja, Frei Paulo Xavier, explica que o tempo trouxe desgaste ao local e falta apoio do poder público no restauro. O tempo tem desgastado, né, toda a situação da estrutura, das paredes, das telas, do ar fresco mesmo, da cúpula, dos vitrais. Como não temos nenhum tipo de ajuda financeira para isso, nós estamos buscando alternativas. O valor do restauro, que inclui telhados, sinos, entre outros, custa R$ 1.200.000. O Frei conta que está sendo feita uma rifa solidária, com o sorteio de um carro modelo Fusca, para arrecadar dinheiro para a reforma do templo. Essa situação tem nos impulsionado para abrir caminhos ou buscar alternativas para o restauro, dando início assim à campanha Santa Ajuda, que nós chamamos, que é para o restauro da Igreja de São Sebastião. Em 2019, foram celebrados mais de 200 casamentos na igreja. O historiador Otônio Mesquita fala da importância da paróquia para a cidade. Integra o circuito
intuito de turístico mesmo. Eu não falo não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista econômico, porque para essa nossa sociedade só interessa se for rentável, então rentável seria, né? É questão de investir para ter retorno. Agora é preciso cuidar. E ainda está vinculado ao teatro, que é uma obra construída um pouco depois, e não podemos ignorar o conjunto. Em 1988, a igreja foi tombada como patrimônio histórico pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas. Questionado pela reportagem sobre o apoio na reestruturação da igreja, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional afirmou que dialoga com a paróquia e a Secretaria de Cultura na tentativa de auxiliar financeiramente as obras de reparo. A rifa solidária para ajudar nas obras da igreja segue por tempo indeterminado até a arrecadação do dinheiro. E a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa diz que, por ser um patrimônio histórico tombado, é permitido a Secretaria realizar reformas no local por meio de emendas e que foram destinados R$100 mil, valor este insuficiente para o restauro e ainda que aguarda remanejamento de recurso para complementação do orçamento. Agora imagina, né? Não dá. Sem essa reforma pode prejudicar o calendário. Inclusive muitas pessoas que querem casar. Eu conheço muitas pessoas que têm um sonho. É um sonho casar nessa de princesa de casar nessa igreja. E não tendo essa reforma, não tendo esses reparos, pode prejudicar isso, inclusive das missas que acontecem semanalmente. Seu caminho. Nosso ouvinte falando aqui de um acidente que aconteceu na área da Cachoeirinha, na zona sul da capital amazonense, com um motociclista. Se aconteceu a 600 metros, olha, 600, foi tão preciso o nosso ouvinte, a 600 metros do semáforo da Castelo Branco com a Carvalho Leal. Obrigada ao nosso ouvinte, o Cleito, que passou pelo local e viu a situação envolvendo um motociclista na Avenida Carvalho Leal, quase no cruzamento na Castelo Branco, quase cruzamento com a Carvalho Leal. Obrigada, Cleito. Forte abraço a você. Siga com atenção o condutor desta área da cidade. Lembrar você, motorista, que na área do distrito está tendo uma obra ali na Avenida Buriti, Distrito Industrial, permanece numa obra de recapeamento asfáltico. Tem sinalização, inclusive a sinalização está pegando uma parte da via contrária. É quase próximo à rotatória do Armando Mendes, no sentido bairro. Tem uma obra ali que tiraram todo o asfalto, quebraram tudo aquela região. Teve um desvio. Fica fluxo e contrafluxo? Só porque eu estou vendo aqui, parece que está interditado, né? Só uma parte da via no sentido centro está interditada, mas no sentido bairro. Pois é, então fazem fluxo e contrafluxo também ali? Sim. É isso que o nosso ouvinte estava dizendo, que está perigoso ali. Muito. Então é bom o pessoal seguir. O Fredson falou isso agora há pouco, diz que ele passou pelo local e disse que está perigoso. Uma dica interessante para quem vai seguir em direção à rotatória do Armando Mendes e está aqui próximo da Silves, siga pela BR-319. Aí você vai pegar direto e já vai parar na rotatória do Armando Mendes e não vai precisar passar ali pela Avenida Buriti. Estou vendo que aqui a situação não muda na Avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades da feira do Japim. Tem uma carreta que estava em pane mecânica. Até o momento, a gente não teve informação por parte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana se a via foi liberada. Acho que ainda não, e o condutor sofre com esse trânsito com forte retenção na Rodrigo Otávio, no sentido Japim-Coroado, devido a uma carreta em pane mecânica após a feira do Japim. Então, siga com atenção, paciência, condutor, ainda nesse trecho aí da cidade. 9h38, o Amazonas registra mais de 200 crianças acolhidas em abrigos. Mais de 60 estão aptas a serem adotadas. A reportagem é de Guilherme Guedes. Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SCNA, do Conselho Nacional de Justiça, e revelam que o Amazonas registra 223 crianças acolhidas em unidades como os abrigos e 63 aptas para serem adotadas. Em todo o país, são mais de 30 mil crianças acolhidas e pouco mais de 5 mil aptas a serem adotadas. Nesta semana, em 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças, data em que são destacados temas relacionados à faixa etária, como a adoção, uma conscientização
conscientização da sociedade sobre o direito de crianças e jovens à convivência familiar e comunitária. A titular do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Manaus, juíza Rebeca de Mendonça Lima, fala como funciona o processo de adoção. Após a frequência a esses cursos, a essas palestras, é que a pessoa propriamente, após a avaliação também pela equipe técnica do juizado, é que a pessoa é inscrita no cadastro. As estatísticas apontam que são crianças abandonadas pela família. Em outros casos, os pais não possuem condições para criá-las, geralmente por não ter uma boa renda financeira ou até mesmo por serem usuários de drogas. Dentre os exemplos de pessoas que adotaram está o do engenheiro agrônomo Adail Bandeiras e da esposa, a fisioterapeuta Maria Bandeiras. Adail conta que foram 4 anos de processo de adoção. Temos um filho biológico de 12 anos, né? E após 4 anos de todo um processo legal de adoção, chegou o nosso segundo filho em agosto de 2019 com 1 ano e 3 meses. Estamos com a guarda provisórias, mas em breve teremos a guarda definitiva dele. O processo ainda possui alguns desafios, como a preferência por bebês e menos registros de adoções de crianças acima de 8 anos ou com alguma deficiência. Temos aqui também uma resposta, aliás, não uma resposta, é que todas as informações para você sobre um pai ou mãe adotiva podem ser obtidas junto ao Juizado da Infância e Juventude Civil pelo telefone 3303-5080, 3303-5080 ou pelo e-mail jij.civil@tejam.jus.br. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, hoje em especial para os mini contribuintes. Hoje, no Dia das Crianças, não vou fugir do meu assunto, que são os impostos. Mães, pais, avós, tios, saibam que não só as crianças ficam felizes com os presentes que ganham hoje. O governo também agradece. A carga tributária dos brinquedos, em média, é de 40%. Ou seja, 40% do que você paga em um presente é imposto. Alguns exemplos. 70% do preço de um videogame é imposto. Meia bola de futebol é imposto. Que dividida, hein? Uma boneca que chora deve ser pelo imposto que é cobrado, 40%. A camiseta do seu time ou uma bicicleta, 35%. Mas, se você quiser levar uma criança para passear no teatro, no cinema, apesar da pandemia, vai pagar em média 20% de imposto. É caro comprar brinquedo e muito se deve à altíssima carga de impostos. Os impostos sobre o consumo no Brasil são elevados e regressivos, ou seja, quem ganha menos paga proporcionalmente mais impostos do que quem ganha mais. Bom feriado e divirtam-se. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Criança tem que brincar, correr, crescer e aprender. Mas, sem todas as vacinas, tudo isso pode estar em perigo. Se você tem uma criança ou adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias, procure uma unidade de saúde entre 5 e 30 de outubro e leve o cartão de vacina. E no dia 17, teremos o dia D da vacinação. O melhor presente que você pode dar é uma vida saudável. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas 43 minutos. IPL de regularização tributária pode ajudar indústria amazonense. Parada na Câmara dos Deputados desde junho, o PL 2735, que facilita o parcelamento de dívidas de contribuintes com a União, é uma das apostas do setor industrial amazonense para a retomada da produção e manutenção de empregos em meio à pandemia do coronavírus. Batizado de PERT Covid, o programa propõe que pessoas físicas, jurídicas e empresas com dívidas de natureza tributária e não tributária possam renegociar o pagamento desses débitos. O prazo para os contribuintes interessados em aderir à renegociação seria de 90 dias após o fim do estado de calamidade pública, que acaba em 31 de dezembro deste ano, conforme decreto do Congresso Nacional.
Começam hoje as inscrições para o sistema de ingresso seriado SIS da Universidade Estadual do Estado do Amazonas, a UEA. Os alunos que querem se candidatar a uma vaga na UEA podem se inscrever no SIS até o dia 9 de novembro deste ano. O link de inscrição está disponível no site vunesp.com.br, vunesp.com.br. As solicitações de isenção foram feitas de 28 de setembro a 2 de outubro. Em Roraima, o Ministério Público Federal deve visitar hoje os abrigos da Operação Acolhida e discutir a realocação de imigrantes venezuelanos no estado. Segundo o Ministério Público, também devem ser visitadas as ocupações e abrigos de indígenas para garantir que a atuação coordenada entre os órgãos respeite os direitos de todos. A Operação Acolhida foi criada em 2018 com o objetivo de proteger os venezuelanos que atravessam a fronteira, prestando auxílio humanitário aos imigrantes em situação de vulnerabilidade. Destaque agora de Brasília, fala Thaís Sprovieri. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, há a possibilidade ainda para este ano de um acordo entre o Congresso Nacional e o governo para fechar a proposta da reforma tributária. Essa proposta do presidente Jair Bolsonaro deve ser discutida primeiro pelos deputados federais, depois pelos senadores. Já sobre a reforma tributária, Maia acredita na possibilidade que a tramitação seja concluída ainda este ano. Por conta das eleições municipais e a disputa na sucessão da Câmara e do Senado, que ocorre em fevereiro do ano que vem, as reformas administrativa e tributária enfrentam algumas resistências no Congresso. E ele está chegando! Boemba Boemba, com José Simão. Você Simão! Buenos dias. Buenos dias, Carla Amada. Presidente, mas que saudade, Simão. Você passou as férias aonde? Ibiúna, no sítio. Essa coisa de sítio é perigosa, né, Simão? Não é de mato, Atibaia. pega fogo. Ah, é mesmo. Ano passado foi Nova York, Simão. Esse ano, Ibiúna. Fazer o quê, né? A crise. A crise. Ô, Temos Simão, piadas prontas. temos duas piadas prontas logo de Sim, cara? primeira, direto de Bragança, candidato a vereador Cleiton Fumaça é preso por tráfico de drogas. Às 4h20 da manhã. 4h20. Devíamos dar o nome para Fumacê, né? Cleiton Fumacê. Por crime ambiental não seria preso não, né, Simão? Nunca. Segunda piada pronta. Traficante usa caso André do Rap e também pede soltura Marco Aurélio. Pois é. Delivery. Delivery. É festa na boca. Pelo aplicativo, né? Não. Se ele solta mais um, ele vira o Narco Aurélio. Menina. Na internet o apelido dele é Narco Aurélio. Maravilhoso. Série da Netflix? Narcos, né? Muito bom. E temos, claro, um candidato, tem um consonore e tudo. Tá na época, né, Simão? Opa! Eleição 2020, candidato Eleições 2020. Direto de Bauru, Paulo Bosta. Ah, não. Ele é dono, Carla, daquele famoso limpa-fossa, Rola Bosta. A gente achou, o Rola Bosta é ele. Ah, não. Vamos ouvir a sonora dele? Vamos ouvir a plataforma. Vai, sobe aí, Paulo Bosta. Me dê sua proposta, bosta. vota em Paulo Bosta, 17121, que te dou a resposta. Paulo Bosta, com o Dr. Raul, que todo mundo gosta, 17121, muda Bauru. Não se esqueça, vote 17121, com o Dr. Raul, prefeito 25, mudança com verdade, Paulo Bosta, empresário de merda.
Vota no Paulo Bossa, que todo mundo gosta. Ô, Simão, mas que é essa? Empresário de merda. Já pode ver. Muito bom, presidente. Hasta amanhã, Simão. menina. Beijo. Beijo. 9h49, o Simão, lembrando que você pode acompanhar a qualquer momento acessando o site bandnewsfm.com.br. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 9 de outubro. Em reforço ao enfrentamento do novo coronavírus, mais 146 profissionais de saúde foram chamados para atuar em unidades básicas e policlínicas do município. A contratação temporária inclui enfermeiros, técnicos em enfermagem e em patologia e médicos que vão fazer o acolhimento, a avaliação e o encaminhamento para os casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. A medida se soma à posse de 6 agentes indígenas que já atuam em etnias que moram na área urbana. E além de saber que a Prefeitura dispõe de 17 UBSs e uma clínica da família para casos suspeitos da Covid-19, é importante lembrar das medidas de prevenção. Use máscara, mantenha mãos limpas e o distanciamento necessário ao sair. Para mais informações, acesse o site covid19.manaus.am.gov.br. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas, recém-lançado pelo governo para modernizar a rede de assistência do Estado, continua avançando. A Secretaria de Saúde assinou convênio para que 21 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros reforcem os atendimentos na Fundação Secom. Com a chegada da nova equipe, serão ampliados o número de consultas, cirurgias ambulatoriais e processos de deshospitalização, melhorando o atendimento ao paciente com câncer. Educação. As escolas estaduais do Amazonas obtiveram bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o Estado alcançou as metas nacionais. Já a nota do ensino médio teve um crescimento de 6%. O resultado mostra os esforços de toda a comunidade escolar, tanto na capital quanto no interior, por uma educação de qualidade. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Vamos aos destaques do esporte com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Manaus amargou aí, né? Na derrota para o Vila Nova lá em Goiás. Conta pra gente. Mesmo, Arthur. Vila Nova sofreu no início, saiu atrás, mas conseguiu virar e bateu o Manaus por 2-1 na noite desta segunda em Goiânia. Hamilton abriu o placar para o Gavião em Peixinho, né? Muito bonito. E com gols de Renan, de pênalti, Rafael Lucas, o Tigre fez o dever de casa no estádio Oba e venceu o adversário com quem havia empatado em 1-1 na estreia da competição. Lembrando que o Manaus também abriu o placar e o Vila Nova empatou os 50 do segundo tempo no primeiro turno e garantiu a manutenção da vice-liderança do Grupo A da Série C. Com a vitória, o Vila chega a 19 pontos e se mantém na vice-liderança na abertura do segundo turno da Terceirona. O Manaus se estaciona nos 11 pontos e caindo para 7º lugar. Na 11ª rodada, o Tigre visita o Paysandu no domingo às 6 horas da tarde no Mangueirão. Já o Gavião recebe o Botafogo da Paraíba na segunda-feira, dia 19, às 8 horas da noite, na Arena da Amazônia, em duelo direto na tabela. Agora, Patrick, eu vi muito torcedor perdendo a compostura e a paciência já com o Manaus e dizendo tem que tirar o técnico, tem que movimentar alguma coisa, porque não é possível o Manaus se apresentar do jeito que está se apresentando. Tem muitos grupos no Facebook da torcida, né, com a qual eu participo, e muitos torcedores querem aquela famosa, querem a cabeça do técnico ali na mesa, porque eles estão colocando na conta mesmo do técnico que entrou, né? E apesar do Fajardo ter feito um bom trabalho, o técnico começou mal com o pé esquerdo ali na terceirona, né? A gente espera que ainda deslanche o time para poder a gente se manter na Série C. Ainda dá. Tem que ganhar os jogos, é porque o Manaus não ganha fora de casa. E quando é aqui em casa, só empata. Então precisa ganhar fora de casa, precisa ganhar também. Perde, né? Precisa ganhar, tem que ter os 3 pontos. Tá tudo embolado ali, todo mundo com 11 pontos, só não o Imperatriz que tá um pontinho ali na última colocação do grupo, mas precisa ganhar os 3 pontos ali para poder se manter pelo menos na Série C, né? Até porque, né? Teve contratação, teve Com gente certeza. nova, teve investimento, por mais que tenha muita gente pendurado, principalmente aqui no futebol amazonense, infelizmente não mostrou um resultado positivo.
Iranduba está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Será que teremos 2 times no ano que vem? Olha, Arthur, a gente espera, né? Infelizmente, a gente tem que noticiar isso, né? A gente não queria que o Iranduba teve essa parceria muito bonita com o 3B da Amazônia, mas infelizmente o Iranduba está rebaixado ali. Perdeu para o Kinderman, né? Por 3-0 no domingo, lá em Santa Catarina, pela 14ª rodada do Brasileiro Feminino. E ele não conseguiu fazer seu objetivo ali, que era ficar na Série A, né? Os gols que decretaram o primeiro rebaixamento do Iranduba foram de Duda e Bruna Caldeirão, ambos de pênalti na primeira etapa, e Lelê no segundo tempo. Com o resultado, o Kinderman, que venceu o Iranduba, chega aos 27 pontos e entra no G4 do Brasileiro Feminino, com a 4ª colocação. Já o Iranduba estaciona com os 10 e mesmo que vença na última rodada o Palmeiras, não consegue ultrapassar os 14 pontos do Mina do Distrito Federal, ou seja, matematicamente rebaixado. A gente lembra aí que o Iranduba tem uma história linda aqui no Amazonas. Em 2016 conseguiu levar mais de 40 mil pessoas à Arena da Amazônia, um público assim nunca visto no futebol feminino no cenário mundial. Então a gente aí lembra, né, que dias melhores virão e a gente espera isso pro nosso futebol feminino. E hoje tem eliminatória, tem seleção brasileira. A gente não fica tão contente como ficava antes. A seleção brasileira vai jogar junto, toda a família. E ninguém fica mais assim, tanto é que nem vai passar pela televisão, mas você confere aqui na Band News Difusora FM. Você pode ouvir aqui na Band News Difusora FM todos os detalhes pré-jogo, né? Tem seleção hoje, o Flamengo joga contra o Goiás. Essa é a primeira seleção, né? Já a segunda seleção joga mais tarde contra o Peru, né? Lembrando também que tem outros jogos, né, das eliminatórias: Bolívia e Argentina, Equador e Uruguai, Venezuela e Paraguai, Chile e Colômbia. Vamos acompanhar. Obrigado, Patrick, pelas informações. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara, os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. A Fernanda nunca teve personal, nunca correu com assessoria, nunca teve planilha, mas ela começou a correr sozinha, foi tomando gosto, fazendo provinhas de rua de 5, 10 quilômetros e não parou. Ela falou que ela sempre correu 3 vezes por semana e ela intercalava com natação e ela também jogava vôlei. Agora que ela vai, está pensando em retomar essas corridas, está querendo saber, é legal ela variar, é legal ela continuar também nadando, também jogando vôlei, fazendo o que quer que ela queira e que ela consiga fazer na rotina dela. E essas 3 vezes por semana são suficientes porque ela deseja ali de meta com a corrida, Camila? Olha, Fernanda, muito legal você ter essa variação, né, de rotina com os treinos, a natação, né, um esporte, um aeróbico super legal, que não tem impacto, né? A corrida e o vôlei em equipe. Muito interessante isso. Tente sim agora voltar a colocar isso tudo na rotina. Eu acho que sempre é bem interessante. Com relação à sua retomada na corrida, a gente só tem que ficar um pouquinho atenta. Você fazia distâncias de 5 a 10 quilômetros. Essa retomada de ficar dentro de casa há muito tempo com relação à corrida, ela pode ser que você do dia para a noite consiga sim correr 7, 8, até os 10 quilômetros direto. Mas existe uma perda de adaptação muito grande quando a gente fica parado, né? Então, eu recomendo que você volte gradativamente. Se puder colocar um pouco de caminhada nos treinos no começo, sabe, fazendo 7 minutos correndo, 3 caminhando, por mais que você aguente, né, para você preparar o seu corpo. A corrida, as lesões mais comuns que existem na corrida são as tendinites. Por que aparecem as tendinites? Porque a musculatura fica um pouco mais fraca, né? E ela acaba sobrecarregando o tendão. A musculatura se adapta em 8 semanas e os nossos tendões e ligamentos demoram em média de 12 semanas. Fique atenta a isso, volte devagar e assim que der já vai colocando a natação e o vôlei também, de uma maneira, como eu já disse, gradativa. Precisa de uma ajudinha, um empurrão, um incentivo? É tudo aqui com a gente. @rvenere e @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. No e-mail a gente também tá. Informa@bandnewsfm.com.br.
Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas, recém-lançado pelo governo para modernizar a rede de assistência do estado, continua avançando. A Secretaria de Saúde assinou convênio para que 21 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros reforcem os atendimentos na Fundação Secom. Com a chegada da nova equipe, serão ampliados o número de consultas, cirurgias ambulatoriais e processos de deshospitalização, melhorando o atendimento ao paciente com câncer. Educação. As escolas estaduais do Amazonas obtiveram bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o estado alcançou as metas nacionais. Já a nota do ensino médio teve um crescimento de 6%. O resultado mostra os esforços de toda a comunidade escolar, tanto na capital quanto no interior, por uma educação de qualidade. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. Mesmo no feriado, casos suspeitos de Covid-19 ou doenças respiratórias podem ser consultados na Clínica da Família Carmen Nicolau. Aberta hoje de 8 às 18. UBSs e policlínicas de saúde do município só voltam a atender amanhã. A Maternidade Moura Tapajós e o SAMU 192 mantêm o plantão 24 horas. E nesse período de pandemia, além dos cuidados com a saúde, a informação correta é uma importante aliada na prevenção e combate a doenças. Por isso, não acredite em tudo o que receber e verifique em sites e portais confiáveis ou agências de checagem. Em caso de dúvidas ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus, saiba onde e como buscar ajuda acessando covid19.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Dez horas, 1 minutinho. Já tá na hora disso, Samara? Já mesmo. Mas já? Tá cedo. Agradecer os nossos ouvintes que participaram, né, ao longo de todo o dia. Amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário. Tchau, Arthur. Até amanhã. Fiquem agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Birgato, que tá de volta. Agora, Band News Station.